Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Quarta-feira, dia 20 de abril, às 19h30. Início das 12 horas do Jejum da Justiça, com encerramento na quinta-feira, dia 21, das 7 às 8 horas da manhã. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2011. E semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor abençoou. Amém? Sente-se, por favor, por gentileza. Nós vamos para Números 27, 1 a 8. Então, pegue a sua Bíblia, por favor. E abra, por gentileza, Números 27, do versículo 1 a 8. Números 27, 1 a 8. Amém? Achamos? Ok, então. Então vamos ler. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Hever, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro, diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade. E disseram: nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã, por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Já vamos aqui para Isaías 41, 21, que aí essa parte nós entendemos melhor. Isaías 41, 21. Isaías 41, 21, repita comigo, por favor. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões. De novo, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Ok, eu vou ler ainda na outra tradução que diz assim: exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Ok. Baixa um pouquinho. Depois nós temos mais uma referência para ler, uma ou duas. Você vê, quando nós lemos aqui, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor,
trazei as vossas firmes razões. As filhas de Zelofeade reagiram a uma situação. E tem uma coisa que nós falamos muito sobre reagir. Tomar uma atitude de coragem. Reagir em cima de uma coisa que você não quer, que você não aceita. Eu penso que é o que Deus espera de nós. Você vê que elas foram até a entrada da tenda do encontro falar com Moisés. Ali tinha sacerdote, tinha líderes. Numa sociedade onde a mulher não tinha voz ativa, aonde as coisas já estavam bem estabelecidas, direcionadas, elas decidiram reagir. Foram até lá com muita reverência, porém com muita coragem. Se prostraram, mas falaram aquilo que elas pensavam e que elas não estavam dispostas a aceitar. Que o pai havia morrido, tinha pecado, etc. e tal. E que ele não tinha filho, e que elas, em função disso, ia desaparecer o nome dele, elas não teriam a herança, elas não teriam parte naquela terra, e que elas não queriam que fosse daquele jeito. E elas foram reivindicar que o nome do pai pudesse permanecer na família por intermédio delas e que elas tivessem direito àquela herança. E nós vemos que algo aconteceu, porque o Senhor disse que daí em diante, era para funcionar diferente. Se um homem morresse e não tivesse um filho, era para transferir para a filha. Isso mostra que não era assim. E que talvez, eu não sei, outras situações como essa, certamente já tinha acontecido. Mas ninguém tinha reagido, reivindicado, buscado uma mudança. Porque às vezes uma coisa está estabelecida, já está firmada de uma forma, voltada para uma direção, já uma regra, uma lei. Mas as coisas podem ser mudadas. Está provado que quando uma pessoa reage em cima de algo que ela não quer, em Deus, as coisas são mudadas. Você vê que quando elas tomaram essa atitude de muita coragem, elas se prostraram, mas falaram. Elas não deixaram passar. Foram lá e disseram: nós não queremos que seja assim. Moisés foi falar e apresentar ao Senhor. O Senhor falou: elas têm razão. Vamos mudar isso. Será que em outras situações, esse não deve ter sido o único caso, deve ter acontecido antes. Mas quantas mulheres tiveram a mesma reação das filhas de Zelofeade? Parece que nenhuma. Mas essas mulheres com essa atitude, elas não só mudaram a situação delas, mas como de outras que poderiam acontecer. Entende isso? Tanto é, se um homem morrer e não tiver filho, passa para a filha. Mas não era assim antes. Mas aquilo foi mudado porque alguém teve a coragem de apresentar suas razões, de reivindicar, de dizer: não, nós não queremos que seja assim. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões. É notório o tempo que nós estamos vivendo. Nós percebemos, nos últimos tempos, o que eu tenho percebido. As pessoas, o diabo tem trabalhado um espírito de desânimo, de desesperança,
de apatia espiritual em muita gente. Então as pessoas, tudo é espírito. E quando o espírito começa a baixar, você começa a perder a esperança. Você se revolta, mas ao mesmo tempo começa a aceitar, a acomodar. É onde vem a falta de força de lutar, até uma preguiça de lutar. É aquela sensação de que não vai valer a pena, não vai acontecer. Essa insistência para atingir resultados, objetivos. Você acaba de ter um sonho realizado, uma situação definida, novamente voltar a sonhar, tem que surgir novos sonhos, objetivos, senão a vida vai ficando sem sentido mesmo. As pessoas, quando elas não têm mais sonhos, elas não têm motivação, elas não têm por que lutar, ou quando elas desistem, elas vão morrendo. Aqui, o espírito vai morrendo. É onde você encontra pessoas que proferem o nome do Senhor, mas extremamente amargas, negativas, entregues. Nós temos guerras e não são poucas. Mas o que é que Deus está esperando de mim, de você o tempo todo? Reação. Deus está esperando isso de nós. Quando essas mulheres reagiram a uma situação, que se elas não reagem, ia continuar daquele jeito. Mas quando elas reagiram, elas mudaram a situação delas e de outras pessoas que poderiam viver aquilo. Mas certamente tiveram que ter muita coragem. Como eu disse, numa sociedade onde a mulher não tinha voz ativa, elas terem aquela coragem de ir na tenda do encontro, prostrar-se e reivindicar algo que por lei não era direito delas, e mudar tudo aquilo, foi muita coragem delas. Porque hoje nós falamos de uma coisa dessa, a lei é diferente, as mulheres estão aí se sobressaindo, mas não, vamos falar, naquela época, a situação, o lugar que a mulher ocupava e etc e tal, as coisas que já estavam estabelecidas, quanta coragem elas tiveram que ter. E a gente traz para os nossos dias e vamos analisar várias situações que, às vezes, diante de nós já estão definidas. E aí? Eu simplesmente me acomodo, me conformo com isso, ou reajo e digo, não, eu vou reagir. Eu vou fazer a minha parte para que Deus faça a dele. E quando elas fizeram, Deus pôde agir na vida delas. E agiu. Vamos aqui para Lucas. Lucas 18, 35 a 43. O título é Um mendigo cego recupera a visão. Um mendigo cego. O GG é cego, mendigo cego. O que mais pode acontecer com essa pessoa?
cego, miserável, diante da sua sociedade, nitidamente ignorado. Ao aproximar, 35:43, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aqui tem uma outra situação de uma pessoa sem peso nenhum na sociedade. E que, enquanto estava ali, quieto, mendigando, você não vê ninguém falando nada com ele. Você vê que toda vez que uma pessoa decide reagir à oposição, quando ele decidiu reagir, agarrar o que a Bíblia fala, agarre ao máximo todas as oportunidades. Quando ele decidiu agarrar aquela oportunidade que talvez fosse a única que pudesse tirá-lo daquela situação e a última, você não vê ninguém indo lá e dizendo: isso mesmo, vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou te levar até Jesus, etc. e tal. Você vê as pessoas mandando ele calar a boca. Porque quando as pessoas reagem à sua situação, elas sempre incomodam. Sempre. Principalmente as pessoas que são invejosas, elas se incomodam demais com aqueles que estão vencendo e estão reagindo. Porque, na verdade, quando uma pessoa não consegue reagir e ela é invejosa e sei lá o quê, aquele sentimento da inveja por aquela outra pessoa, quando ele olha para aquela pessoa que está reagindo na vida e lutando, é que aquele vencedor lá nada mais é do que o espelho. Quando ela olha para aquele vencedor, ela consegue ver o quanto ela está aquém. O quanto a vida dela está fracassada, o quanto ela está no fracasso, na derrota, eu sei lá o quê. Assim você encontra várias situações de oposição. É o invejoso, é o que faz questão de se colocar entre você e os seus objetivos para atrapalhar. Tem gente que cruza o caminho da gente para não fazer nenhuma outra coisa que não seja tentar te impedir de seguir. Não, ele trabalha só para isso. E às vezes na vida você pode encontrar o irmão tem inveja do outro irmão. Às vezes quem está se opondo a você é alguém muito próximo. É um irmão de sangue.
Aquele amigo que outro dia, enquanto você estava igual a ele era seu amigo. Quando você começou a reagir a situações e a prosperar, ele já está se incomodando, ele já está contra você. Então ele não é seu amigo. Mas antes, quando os dois estavam no mesmo nível, eram amigos. E aí os casos ainda mais graves, quando o marido tem inveja da esposa, a esposa tem inveja do marido. Um colega de trabalho com muita inveja. Às vezes você tem dentro da sua casa, às vezes, lamentavelmente, o próprio cônjuge, você é o espelho do fracasso dele. Ele não consegue reagir, então eu queria que você ficasse no mesmo nível que ele. Então, às vezes, há muita oposição e é tão próximo. Está ali do lado para impedir você de avançar. E o que acontece com muitas pessoas? Elas não aguentam a pressão. Tem muitas. E desistem. E se calam. Porque a pressão é muito grande. Para que a pessoa aceite as coisas do jeito que estão, se submetam, engula aquela situação, fique daquele jeito. Porque o outro vai pressionando de várias maneiras. Porque quanto mais você prospera, mais derrotado ele vai ficando. Porque não quer reagir. Porque tem gente que não quer reagir. Há pessoas que elas não querem. Lamentável. Eu espero que não tenha ninguém aqui assim. Mas eu conheço pessoas que, lamentavelmente, elas não querem reagir. E quando alguém reage perto delas, é uma afronta. É uma afronta. Não é alegria, é afronta. É um incômodo infernal na vida da pessoa. Porque, como ela não quer reagir, ela vê o outro reagindo e ganhando distância, cada vez mais chegando perto do sucesso, obtendo sucesso, e a pessoa cada vez mais estagnada, aquilo é mortal, mas ela não quer reagir. Então só sobra uma saída: eu não quero reagir, então não quero que ninguém reaja. Isso, no mundo, eu poderia passar horas contando as mais diversas histórias para você. De pessoas que se incomodam só porque aquela outra decidiu que ela vai viver mais. Então, muitas vezes, a pressão, a oposição, ela não está com gente, não está vindo por parte de gente desconhecida. Às vezes está do seu lado. E aí? Você se entrega e aceita para aquela pessoa se sentir melhor com o fracasso dela? Ou você diz não? Tudo é individual. Para começar, a salvação é individual. Eu não posso te salvar. Então você escolheu isso aqui. Eu escolho diferente. E eu vou seguir. O Bartimeu, cego, mendigo, está lá na sua vida. Entra ano, sai ano, mendigando, cego, uma derrota. Mendigo, você imagina, pega e vem a imagem de um mendigo. E o sujeito cego. Estão comendo do que dá, dos restos, sujo, jogado no chão, dorme na rua. E de repente, se abre uma porta, uma possibilidade de mudança. A grande oportunidade, possivelmente última de sua vida. O que é que está passando? O que está acontecendo? É Jesus de Nazaré. Certamente ele já tinha ouvido que esse Jesus estava curando pessoas. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele começa a gritar para Jesus ter misericórdia dele, o que ele ouve não é: olha, é isso mesmo, Bartimeu, grita mais, vamos lá, eu vou te ajudar. Cala a boca, cego.
Parece inacreditável, mas é exatamente isso que o Bartimeu, você não encontra nenhuma colocação aqui. E alguém quis ajudar Bartimeu, e alguém incentivou Bartimeu, e alguém motivou Bartimeu, e alguém foi lá e pegou pela mão do Bartimeu e disse: vamos, eu vou te ajudar. As pessoas começaram a mandar que ele calasse a boca. Sabe, eu gostaria muito que você se colocasse na pele do Bartimeu. Que você conseguisse se imaginar totalmente cego, você não vê nada. A visão é uma das coisas mais incríveis, talvez a coisa mais incrível que Deus nos deu. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você percebe, eu para fazer algumas coisas, eu tenho que colocar um óculos. Então eu edito muito, eu mexo muito com leitura e edição. Então para esse tipo de trabalho eu utilizo já. Quando eu tiro, é impressionante quando eu coloco a nitidez, quando eu tiro. Como muda, você vê o quanto a visão é qualidade de vida. Ele não tinha. Você tem uma casa para morar, você tem roupas para vestir, você tem uma comida para fazer em casa, está tudo decente. Imagine você não ter um teto. E você não sabe como vai ser seu dia. Se você vai comer, se você não vai comer, se alguém vai passar, vai ter dó de você, te dar uma moedinha, te dar algum pão duro. Essa era a vida de Bartimeu. Mas eu posso voltar lá para as filhas de Zelofeade, numa sociedade onde a mulher não tinha voz ativa, e elas decidirem reagir a algo que já estava estabelecido, e ir lá diante de homens e dizer, prostradas, com muita reverência, porém com muita coragem, e dizer: olha, o meu pai pecou, ele não seguiu Corá, mas Corá foi um homem que se levantou contra Deus e as coisas de Deus. Ele não mas morreu pelo seu próprio pecado, e ele não tem filho, mas nós não aceitamos que o nome dele seja apagado da família, e que a gente não tenha direito a essa herança. Nós queremos isso. Moisés certamente foi surpreendido com aquela atitude. E por isso foi falar com Deus. Certamente viu a coragem daquelas mulheres. O que é que Deus disse? Elas têm razão. Dê a elas. Mas se elas tivessem ficado quietas no canto delas, olha, nós não podemos falar, isso já está certo, vamos ficar quietos, pode ser que alguma coisa venha contra nós, vamos ficar quietinhas aqui. Nós teriam ficado sem a vitória delas. Sem a terra, sem a mudança. E se Bartimeu tivesse parado e se calado, quando aquelas pessoas tentaram matar o sonho de uma mudança, roubar a oportunidade dele, mandar ele se calar diante da única oportunidade de mudança da vida dele. Mas ele, sem ninguém apoiar, ele gritou ainda mais. Aí que ele gritou mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou e mandou que trouxesse. Aí sim, a mando de Jesus, alguém foi lá, pegou, trouxe. E Jesus olha para ele e diz: o que é que você quer que eu te faça? Era óbvio que ele era cego. Mas eu vejo que aqui é o seguinte: ele era cego, mas ele era mendigo. O que você quer, Bartimeu? Qual é a sua escolha? O que você quer para a sua vida? Penso que Deus quer que a gente especifique. Penso que Deus quer que a gente diga o que quer. Penso que Deus espera que a gente reaja a situações. E ele disse: eu quero ver. O Senhor diz: então a tua fé te curou.
E aí você vê ele seguindo o Senhor. A vida dele mudou. Ele passou a seguir o Senhor. E começou uma nova vida. Mas poderia ter tido um fim totalmente diferente se ele tivesse se submetido à oposição que se levantou. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: oposição para você não ir além é o que mais vai se colocar no seu caminho. Oposição, pressão, para você abrir mão das suas realizações. Situações que muitas vezes já estão definidas ali. Bom, aceita sim. Pessoas que nos mandam calar, aquietar, aceita, conforme, é assim. Isso nós encontramos muito. Pessoas que se opõem aos nossos sonhos, aos nossos desejos. Pessoas que se invejam as nossas aspirações. Sempre vai haver. Mas a atitude das filhas de Zelofeade mudou não só a situação delas, como as que poderiam surgir no futuro, de outras pessoas. Você vê o que é o poder de uma atitude, de reagir a uma situação. A coragem delas mudou aquela situação, naquela sociedade em que elas estavam. Algo novo foi estabelecido. Você vê o que é uma pessoa cega, mendiga, sozinha, reagindo, gritando: não, essa é a minha chance. Esse é o dia da minha mudança. Eu vou reagir. E reagiu. E teve a vida dele mudada. Passou a ver, o Senhor disse: a tua fé te curou. Você vê que foi a fé, a reação dele. A atitude de não se conformar, de não se calar, de não se submeter àquela oposição. E a vida dele mudou. Ele passou a seguir Jesus com alegria. E certamente deve ter arrumado uma ocupação, um emprego. A Bíblia não conta esses detalhes, mas sabemos que ele passou a seguir Jesus. E a vida dele já não era a mesma. Não era mais. Mas tudo poderia ter terminado diferente. Se quando as pessoas mandaram que ele se calasse, se ele tivesse calado. E assim é na vida da gente. Muitas vezes é oposição de cá e de lá. As mais diversas. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos reagir ou vamos ficar acomodadas? Bom, fulano não faz, ele não quer, ele não concorda, ou está se opondo a mim, eu vou aceitar isso. Bom, aquela situação não saiu, eu lutei para isso, ele não veio, eu estava trabalhando para a abertura do meu negócio, de repente as coisas não estão andando, por certo não é para ser. Bom, eu estava trabalhando para a realização disso e agora parece que isso não está funcionando. Isso é oposição, o diabo sabe como se opor. Para que você abra mão. E aí é onde as pessoas, elas começam a ficar sem esperança. E a Bíblia manda você ser um prisioneiro da esperança. Diz que a âncora da alma é a esperança. Diz que a esperança não nos decepciona. A pessoa começa a ficar desmotivada, perde a esperança, desacredita, fica negativa, se entrega àquilo. E não é isso que Deus espera de nós. Não é. As guerras estão aí e Deus espera que você, acima de tudo, mantenha o espírito. Porque é sabido, se o seu espírito começa a baixar, você começa a ficar desesperançado, desesperançada, sem forças, desacreditar. Às vezes a pressão vem, é muita oposição, é um que diz uma coisa, o que diz outra. Há momentos que você não pode.
não é quando há oposição e você quer algo, você tem que ignorar. Você precisa aprender a ter esse poder de reação. Se o Bartimeu estivesse esperando que alguém o motivasse, ele teria morrido cego e mendigo. E às vezes não vem. Você não ouve, muitas vezes, incentivos para determinadas coisas. Mas às vezes sempre um contra. E como é que você vai obter os seus resultados? É mantendo o seu espírito, tomando atitude, porque eu penso que nas duas passagens que eu li, mais Isaías 41, 21, que diz: apresenta a sua demanda, a sua causa. Apresenta as suas razões. Deus está esperando o quê? Uma atitude, uma reação da sua parte. Uma imposição. Eu penso que é exatamente isso. Ah, bicho, as coisas estão difíceis. E aí? E aí? Estão difíceis? Tal coisa está difícil. O que é que você vai fazer? Você vai reagir, apresentar a Deus com muito mais força. Lembrando o que o Senhor falou aqui para o Bartimeu: a tua fé te curou. A tua fé. Você vai insistir ou vai entregar? Vai se submeter às oposições, às pressões, os contra? O que vai fazer? Penso que essas duas passagens falam de atitude, de reação, de não olhar para a situação que você está e reagir a ela, insistir para aquilo ser mudado, para que Deus possa mudar. A situação das filhas de Zelofeade foram mudadas porque elas reagiram. A situação de Bartimeu foi mudada porque ele reagiu e com muita força. E é dessa maneira que Deus vai poder operar em nossas vidas. Amém? Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Quarta-feira, dia 20 de abril, às 19h30. Início das 12 horas do Jejum da Justiça, com encerramento na quinta-feira, dia 21, das 7 às 8 horas da manhã. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente.